Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. O nosso objetivo hoje é bem prático, né? Bem prático. Vamos sair um pouco da teoria e mergulhar em como de fato se pode estimar a geração de renda passiva com ações, olhando, assim, bem de perto para o potencial de dividendos. Exato. E a ideia não é só olhar para números isolados. A gente vai analisar alguns estudos, dados públicos das empresas para construir um raciocínio mesmo. Certo. A missão, assim, é transformar aquela ideia meio abstrata de viver de renda em um plano com nomes, números e, claro, estratégias. Perfeito. A gente vai seguir, tipo, uns 3 passos. Primeiro, pegar casos concretos de empresas com projeções de mercado e fazer as contas na ponta do lápis. Damos um passo atrás e aprendemos a enxergar a carteira de investimentos não como uma coleção de ativos, mas como uma única e poderosa empresa, quase uma holding pessoal. É uma abordagem que vai do micro para o macro. A gente começa com a árvore e termina enxergando a floresta inteira. É isso. Exatamente. A ideia é transformar projeções em uma visão clara de como um portfólio pode virar uma fonte de renda de verdade. Então, vamos começar a detalhar isso. Vamos lá. O primeiro caso que a gente separou já chega com uma promessa, assim, bem forte. A Zalos, a maior administradora de shoppings do país, com o código ALOS3. Uma promessa fortíssima, para ser mais exato. A empresa comunicou ao mercado a intenção de, basicamente, triplicar os dividendos no próximo ano. Triplicar. Atenção, em números, o que isso significa? Então, a projeção é saltar de um patamar de uns 10 centavos por ação por mês Certo. para algo na casa de 28 a 30 centavos mensais. Nossa! Se isso se concretizar, o dividendo anual pode chegar a quase R$ 3,60 por ação. E com a cotação de hoje, isso daria um dividend yield, ou seja, um rendimento de quanto? Entre 12% e 13% ao ano. É um número gigantesco, ainda mais para o setor dela. É um número que faz qualquer um parar o que está fazendo e prestar atenção. Sem dúvida. Mas aqui entra o primeiro ponto crucial da nossa análise, sabe? A necessidade de olhar além da manchete. O fascinante nesse caso é que uma parte relevante desse provento todo, ele tem uma natureza extraordinária. Certo, e extraordinário é o jargão do mercado para não conte com isso para sempre. É isso. Exatamente. É o famoso não se acostume. Significa que parte desse dinheiro vem de eventos não recorrentes, tipo a venda de um ativo, por exemplo. Ah, entendi. Não é algo que a operação normal da empresa, o dia a dia dos shoppings, vai gerar todo santo ano. Então, o dividendo que a gente pode chamar de recorrente, na prática, ele pode ser mais próximo da metade desse valor todo anunciado. Entendi. Mas isso não é um pouco, sei lá, enganoso por parte da empresa anunciar um número gigante sabendo que grande parte não vai se repetir? É uma ótima pergunta. Não é necessariamente enganoso, porque a empresa costuma detalhar a origem dos proventos, mas Mas exige que o investidor faça o dever de casa. exige. O risco é real. Quem monta uma estratégia de longo prazo, com base num dividendo extraordinário, pode sim ter uma surpresa bem desagradável no ano seguinte, quando o valor for ajustado para baixo. É essencial separar o que é estrutural do que é pontual. Ok, faz todo sentido. Mas, para o nosso exercício aqui, vamos usar essa projeção mais otimista para o próximo ano, até para a gente entender o potencial. Deixa eu ver se entende a matemática. Vamos lá. Se a gente considerar um dividendo de, sei lá, R$ 3,36 por ano, que seria 28 centavos por mês, como é que isso se traduz em metas de renda? Agora a conversa fica tangível. Exato. Vamos usar uma referência. Para mirar uma renda de R$ 1.000 por mês, ou seja, 12 mil no ano, seria preciso um investimento de pouco menos de R$ 100 mil, considerando a cotação atual. A partir daí fica fácil ter uma noção, né? Sim, escala fácil. Para R$ 100 por mês, que já é um começo, seriam um décimo disso, algo em torno de R$ 10 mil. Isso dá uma ordem de grandeza clara do capital necessário. E mostra a relação direta. Para dobrar a renda, é preciso dobrar o número de ações e, consequentemente, o capital investido. Não tem mágica. Então, temos um caso de potencial crescimento explosivo nos dividendos, mas com um grande asterisco de ser algo talvez pontual. Exato. Isso me leva a uma pergunta. E o oposto? E aquelas empresas que são conhecidas pela consistência, quase um reloginho,
mas que, de repente, o mercado começa a duvidar. Aí isso nos leva direto para o nosso segundo caso. BB Seguridade, BBSE3. Um caso fascinante de psicologia de mercado. BB Seguridade é, historicamente, uma fortaleza de dividendos. Mas, recentemente, a cotação sofreu. Mesmo com o yield projetado ainda altíssimo, na faixa de 11% a 12%. A pergunta de $1 milhão é: por quê? Por quê, né? Pois é. E os números recentes parecem contraditórios. O resultado operacional da empresa cresceu quase 6%, acima do que o mercado esperava. Isso é ótimo. Excelente. Só que, ao mesmo tempo, os prêmios emitidos, que a gente pode traduzir como a receita bruta da seguradora, né, Isso. caíram quase 8%. Como pode o lucro subir com a receita caindo? Aí está o ponto central. Essa queda na receita foi muito concentrada no seguro rural, um segmento que é bem volátil. Certo. O mercado, ao ver isso, não olhou só para o lucro de agora, ele olhou para frente. E somou-se a isso uma fala do diretor financeiro da empresa, sinalizando que o próximo ano pode ser mais fraco, com uma possível leve queda no lucro, e que um crescimento mais forte só voltaria a partir de 2027. Então o mercado está punindo a empresa hoje por uma sinceridade sobre o futuro. Parece um pouco injusto, não? É a natureza do mercado. Ele tenta antecipar tudo. A reação foi precificar 1 ou 2 anos mais desafiadores. Mas É aqui que surge a oportunidade. é aqui que surge a oportunidade. Mesmo com um cenário de curto prazo sem crescimento, o patamar de lucro atual da empresa permite pagar mais de 10% de yield. O que isso significa na prática? Que o carrego do papel, ou seja, o retorno que se obtém só por manter a ação na carteira, se torna extremamente atrativo. Basicamente, a pessoa é paga, e muito bem paga, para esperar a fase de crescimento voltar. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante quando a gente fala de criação de valor. Vamos falar de um conceito chamado ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido. Pense no ROI da seguinte forma. Ele mede a genialidade da empresa em transformar o dinheiro dos acionistas em mais dinheiro. A BB Seguridade tem um ROI que varia entre 70% e 85%. Espera, 70% a 85%? Isso é Absurdo. absurdo, pense nisso. Num país onde o investimento mais seguro, a taxa Selic, te dá, digamos, 10% ao ano, essa empresa consegue um retorno de 80% sobre o seu próprio capital. Ela não está apenas ganhando o jogo, ela está jogando em outra liga. Cada real que fica retido na empresa se multiplica numa velocidade muito maior do que se estivesse no Tesouro Direto. E essa é a mágica da criação de valor. É por isso que o lucro que a empresa retém é tão poderoso. Não é um dinheiro que some, é um dinheiro que está sendo reinvestido a taxas espetaculares em nome do acionista. E o histórico da BB Seguridade é impecável nisso. Impecável. Desde o IPO, em abril de 2013, ela sempre criou valor, ano após ano, mesmo em crises. E nunca jamais falhou um pagamento de dividendo. E tem mais um detalhe estratégico aqui, quase um segredo, não é? Sobre o timing dos pagamentos. Sim, um fato que pouca gente observa. A BB Seguridade paga dividendos semestralmente em fevereiro e em agosto. Ok. A maioria do mercado só reage em fevereiro, quando o pagamento é oficializado. Porém, a proposta dos dividendos costuma ser divulgada no site de relações com investidores lá em dezembro. Ou seja, quem está atento ganha 2 meses de vantagem sobre a manada. Exatamente. É possível se posicionar antes do anúncio principal, quando o mercado geralmente reage com mais força e o preço da ação já pode ter subido. E qual é a expectativa para a próxima? A expectativa para a próxima proposta, por exemplo, é de algo na casa de R$ 2,00 por ação. Com a cotação atual, isso seria um yield de 6% em um único pagamento. É um movimento para se ficar de olho. Impressionante. Falamos de crescimento explosivo com a Aulus, de resiliência e criação de valor com a BB Seguridade. Mas para quem foca em renda, às vezes o que mais importa é a frequência. Sim, aquele dinheiro caindo na conta com a regularidade de um salário. E isso nos leva ao nosso terceiro caso, o Banco Banrisul, BRSR6. O Banrisul é o exemplo clássico do pinga-pinga. Gostei do termo. Não são necessariamente os maiores pagamentos de uma vez, mas a constância é o seu grande atrativo.
Pagamentos em março, maio, junho, setembro e às vezes mais um no final do ano. É quase como ter um inquilino que paga o aluguel certinho, em várias parcelas durante o ano. Exato. Não é uma fortuna de cada vez, mas essa previsibilidade dá uma paz de espírito que um dividendo anual gigante talvez não ofereça. Com certeza. Fazendo as contas, para gerar R$ 100 por mês, seriam necessárias umas 859 ações, o que daria um investimento de pouco mais de R$ 12 mil, com a ação cotada a R$ 14,27. E esse exemplo é perfeito para ilustrar um dos princípios mais importantes para o investidor de renda, mas que muitas vezes é esquecido. Qual seria? A importância do preço de compra. Por que o preço que se paga por uma ação importa tanto? Certo, vamos desmembrar essa ideia. Parece óbvio, mas acho que as implicações não são. Pense no próprio Banrisul. Quem comprou essa mesma ação quando ela estava na faixa de 10 a 11 reais, em momentos de pessimismo do mercado, conseguiu comprar muito mais ações com o mesmo capital. Ah, claro. Como dividendo é pago por ação, e não pelo valor investido, essa pessoa garantiu uma renda passiva maior para sempre, com base naquele investimento inicial. Ou seja, o salário vindo das ações é definido no momento da compra. Comprar barato não é só sobre o potencial de valorização, é sobre travar um rendimento maior para o futuro. Precisamente. Vamos a outro exemplo prático e chocante. Para comprar 1.000 ações da BB Seguridade em maio de 2025, o custo era de quase R$ 43 mil. Certo. Hoje, com a queda, as mesmas 1.000 ações custam R$ 33 mil. É uma economia de R$ 10 mil. Puxa vida. A reflexão que fica é: o lucro e os dividendos da empresa caíram nessa mesma proporção de quase 25%? A resposta é não. Na verdade, o lucro até subiu. Nossa. Isso mostra o descolamento entre o humor do mercado, refletido no preço, e o valor fundamental da companhia, que continua gerando resultados. É nesses momentos que as grandes oportunidades aparecem. Ok, isso muda a perspectiva. Analisamos 3 casos bem diferentes. Agora, como a gente junta tudo isso? Como eu paro de ver um monte de códigos e números e começo a ver meu portfólio como uma única máquina de renda? Esse é o passo final e o mais poderoso. O primeiro cálculo, o mais intuitivo, é somar a renda esperada. Pega a quantidade de ações de cada empresa, multiplica pelo dividendo esperado e soma tudo. Certo. Isso te dá uma projeção do fluxo de caixa, do dinheiro que vai efetivamente entrar na sua conta ao longo do ano. Ok, essa é a visão do salário que a carteira paga. Sim, mas podemos ir muito além. A forma mais avançada de enxergar o portfólio é como se ele fosse uma holding, uma espécie de Itaúsa da vida real, só que sua. Gosto dessa analogia. Como ela funciona na prática? Além de calcular os dividendos, você pode calcular o lucro gerado pela sua carteira. A conta é simples. Pega o lucro por ação de cada empresa e multiplica pela quantidade de ações que você possui. Ah, A lógica é a mesma da Itaúsa. Se o Banco Itaú lucra 10 bilhões e a Itaúsa tem 37%, ela registra 3,7 bilhões no resultado dela. O mesmo vale para a pessoa física. Cada ação é um pequeno pedaço da empresa, uma participação no lucro total dela. entendi. Então, mesmo que eu não receba todo esse lucro como dividendos, ele foi gerado em meu nome e pertence em parte a mim. Ele está lá, dentro da empresa. Exatamente. A diferença entre o lucro gerado pela carteira e os dividendos efetivamente recebidos é o capital que as empresas estão reinvestindo para crescer. É o meu patrimônio crescendo lá dentro. Exato, sendo multiplicado a taxas de ROI altíssimas, como vimos no caso da BB Seguridade. Enxergar a carteira dessa forma revela que ela é uma máquina com duas funções. Ela te paga um salário, os dividendos, e ao mesmo tempo reinveste para aumentar o próprio valor, que são os lucros retidos. Isso é uma virada de chave. Deixa de ser algo passivo e se torna um motor ativo de crescimento. E quando se enxerga a carteira como essa máquina de gerar lucro e caixa, a forma de pensar na aposentadoria e na independência financeira muda completamente. Isso nos conecta a uma ideia famosa, a regra dos 4%. Que classicamente diz que se poderia sacar 4% do patrimônio total por ano de forma segura, sem esgotá-lo. Exato. Agora, vamos turbinar essa regra com o que aprendemos hoje. Imagine uma carteira de dividendos bem montada que rende não 4%, mas 8% ao ano em dividendos.
Algo perfeitamente plausível com os exemplos que a gente viu. Certo. Seria possível viver com metade disso, os 4%, mantendo o poder de compra e reinvestir os outros 4% para comprar mais ações. O principal não só seria preservado, como continuaria crescendo, a uma taxa de 4% ao ano, só com o reinvestimento. Isso, por si só, já é poderoso. Mas agora some a isso o segundo motor, o crescimento dos lucros das próprias empresas que, historicamente, para boas companhias, fica entre 6% a 10% ao ano. Vira uma bola de neve dupla. Uma bola de neve dupla. A renda passiva não apenas se mantém, ela pode crescer muito acima da inflação, permitindo retiradas cada vez maiores com o tempo. É a construção de um patrimônio que não só paga as contas, mas que continua a se expandir de forma autônoma, quase como um organismo vivo. É uma visão transformadora. Deixa de ser uma corrida para juntar um montante fixo e passa a ser a construção de um sistema que se autoalimenta e cresce com o tempo. Fantástico. Este estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.